Olá pessoal, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, peço que se inscrevam, compartilhem, enfim, divulgue esse trabalho de levar conhecimento jurídico a quem está se preparando para um concurso público, para a OAB, ou mesmo que ainda esteja na graduação, mas que busca novos conhecimentos na sua formação jurídica. Hoje nós vamos tratar do procedimento do Tribunal do Júri, dando continuidade ao vídeo anterior que gravamos e publicamos no nosso canal. Esse procedimento do Tribunal do Júri, previsto entre os artigos 406 a 512 do Código de Processo Penal, ele é bipartido, ele é subdividido em duas fases. Nós temos uma primeira fase chamada de Iudicium Accusation, em que a lei estabelece que deverá durar 90 dias, e uma segunda fase, que é a fase chamada Iudicium Causae, ou Iudicium Causae, como melhor pronunciando esse termo em latim. Essas duas fases compõem o procedimento do Tribunal do Júri. A primeira fase, ela começa com o oferecimento da denúncia ou queixa pelo Ministério Público, se for um crime de ação penal pública. Essa denúncia oferecida pelo Ministério Público dá início à ação penal. Essa denúncia oferecida pelo Ministério Público será recebida ou rejeitada pelo juiz, que presidirá a primeira fase do Tribunal do Júri. Ele rejeitará a denúncia, se assim o for, nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal. Se essa denúncia encontrar-se inepta, se faltar pressuposto ou condição para o exercício da ação, ou mesmo se faltar justa causa para o oferecimento da denúncia, justa causa essa, que é formada pelo binômio indício suficiente de autoria e existência de materialidade, ou também chamado de fumus commissi delicti, se faltar essa justa causa, se faltar pressuposto ou condição para o exercício da ação, ou se a denúncia for inepta, o juiz rejeita essa denúncia e o processo é arquivado até que seja sanado esse vício. Agora, se o juiz receber a denúncia, instaura-se o processo penal. Aquele que até então era um mero denunciado passa a ser réu, passa a ser acusado nesse processo. Após o recebimento da denúncia, o juiz expedirá um mandado de citação para o réu, para que ele possa vir a processo, apresentar sua resposta à acusação, dando perfectibilidade ao contraditório e ampla defesa. Essa resposta à acusação, conforme reza o artigo 396-A do Código de Processo Penal, deverá ser apresentada ao juízo num prazo de 10 dias, é o prazo estabelecido no artigo mencionado anteriormente. Nesses termos, a doutrina traz que o juiz poderá ainda, após essa resposta à acusação, proceder na absolvição sumária nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. Ele poderá absolver sumariamente o réu quando existir alguma causa manifesta de excludente de ilicitude. Aquelas causas lá do artigo 23 do Código Penal, que é excludente de ilicitude a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de direito, ou mesmo o estrito cumprimento do dever legal. Então, se o réu for constatar nesse primeiro momento que procedeu na prática do crime em alguma dessas circunstâncias, o juiz faz a absolvição sumária nos termos do 397, inciso 1º. O inciso 2º traz as causas que excluem de forma manifesta a culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. Esse salvo a inimputabilidade, o agente, se for um inimputável, ele não pode ser absolvido sumariamente. Se ele for um inimputável por doença mental, é aplicada a ele uma sentença absolutória imprópria, impondo a ele uma medida de segurança. Ou se ele for inimputável pela menoridade, ele será processado e julgado nos termos do que preconiza a Lei 8.069 de 90, a saber, o Estatuto da Criança e Adolescente. A terceira hipótese de absolvição sumária é se for demonstrado que, evidentemente, o fato imputado ao réu não constitui crime. Nessa situação, ele também deve ser absolvido sumariamente
conforme o 397, inciso 3º. E por fim, se estiver presente na situação em concreto, alguma causa prevista no artigo 107 do Código Penal, que são as causas extintivas de punibilidade. Todas essas impõem ao réu a possibilidade dele ser absolvido sumariamente após a apresentação da sua resposta à acusação, antes mesmo que seja realizada a audiência de instrução e julgamento. Não sendo o caso de absolvição sumária, deverá ser designada a audiência de instrução e julgamento, presidida pelo juiz competente. Nessa audiência serão ouvidas na seguinte ordem: a vítima, se houver, porque os crimes de competência do Rio Tribunal do Júri não precisa necessariamente ter sido consumado. O crime tentado ele pode, evidentemente, ser levado a esse procedimento. E no crime tentado, a vítima, nessas condições, sobreviverá para contar a história. Por isso que ela é arrolada, em primeiro lugar, na oitiva em audiência. Após a oitiva da vítima, se houver, serão ouvidas testemunhas de acusação, arroladas pela denúncia do Ministério Público, no número de até 8 testemunhas para cada réu, conforme prevê a lei. Assim será também as testemunhas de defesa, no número também de 8. Essa primeira fase são 8 testemunhas. Na segunda fase, a gente vai ver, são 5 testemunhas possíveis de ser ouvida em plenário. Então, após as testemunhas, peritos, se houver, são ouvidos. E, por último, em homenagem ao princípio da ampla defesa, o interrogatório do réu. Findado esse interrogatório, abre-se prazo de 20 minutos para as alegações finais orais, tanto para o Ministério Público, podendo ser prorrogado por mais 10, quanto para a defesa, nas mesmas condições aqui que eu citei. A lei, o Decreto-Lei 3688 de 1941, que é o Código de Processo Penal, impõe que deve ser realizado as alegações finais, preferencialmente de forma oral. Se não for oral, por escrito, num prazo sucessivo de 5 dias para a acusação e 5 dias para a defesa. Após isso, vem uma de 4 possíveis decisões do juiz. Eu deixo para falar dessas 4 decisões num próximo vídeo. Agradeço mais uma vez vocês que acompanharam o vídeo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Um forte abraço.